Olá, conselheiros e conselheiras tutelares de direitos e demais membros que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente no estado do Amazonas. Iremos iniciar mais uma aula do nosso curso básico do projeto de extensão e implantação do Núcleo Permanente de Formação Escola Ouvindo Conselhos no estado do Amazonas. A nossa aula de hoje, o módulo 2, nós iremos falar sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Qual é o objetivo do módulo? O objetivo do módulo é conhecer a organização do Sistema de Garantia de Direitos e promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos primeiro entender o que é o Sistema de Garantia de Direitos. Vamos a partir da Resolução 113 de 2006 do CONANDA, onde ela vai dizer que o Sistema de Garantia de Direito constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. Vamos primeiro retomar algumas discussões que nós já tivemos no módulo 1, que é sobre a base para entender o sistema de garantia. Primeiro, a gente tem que retomar ao debate sobre a discussão sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Sem essa base legal, sem essa base teórica de formação, nós não conseguiríamos compreender o processo e a organização desse sistema de garantia de direito. Temos que retomar a Constituição Federal, que é onde vamos inicialmente estabelecer essa direção teórica, essa direção legal para o atendimento à criança e ao adolescente no Brasil. Então, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente como base legal para orientar o sistema de direitos. Também nós temos os decretos, resoluções, legislações complementares. As convenções internacionais são importantes para poder direcionar a ação que o Brasil vai desenvolver nas políticas públicas voltadas à criança e do adolescente. Não podemos deixar de retomar as lutas dos movimentos sociais, que desde os anos 70, 80, anos 90, que vem, na sua forma de organização e articulação, buscar consolidar os direitos da criança e do adolescente no país. E as organizações dos serviços governamentais e não governamentais como base e estrutura para a gente poder entender o nosso sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Então, vamos voltar para o ECA para a gente poder entender como é que essa política ela está estruturada, para a gente poder entender o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nós temos aqui, no artigo 86, no artigo 87, a base para a gente entender como essa política ela precisa ser estruturada. Então, no artigo 86, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, elas devem ser realizadas em um conjunto articulado de ações, tanto governamentais e não governamentais, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Já no artigo 87, ela vai estabelecer as linhas de ação dessas políticas. Então, é a partir daí que a gente começa a compreender quais ações elas deveriam ser efetivadas para garantir os direitos da criança e do adolescente. E aí nós temos aqui as políticas sociais básicas, os serviços, programas e projetos, nós temos os serviços especiais de prevenção, nós temos aqui o serviço de identificação e localização de pais responsáveis, no caso de crianças desaparecidas. Nós temos aqui as políticas e os programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento ao convívio familiar, bem como as campanhas de estímulo ao acolhimento, como vai estabelecer aqui o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já no artigo 90, nós temos no Estatuto as orientações que vão estabelecer os regimes de atendimento da criança e do adolescente. Então, nós temos aqui a orientação e o apoio sociofamiliar, o apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, enquanto organização do regime de atendimento. Vamos aqui voltar para a Resolução 113 do CONANDA,
né, que já é uma resolução mais recente, né, então 16 anos após o Estatuto, que vai ser justamente uma resolução para nos ajudar a entender e pensar a organização naquele período do sistema de garantia de direitos. Então, o que é que a resolução vai estabelecer lá no seu artigo 5? Primeiro, os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil que integram esse sistema deverão exercer as suas funções em rede a partir de 3 eixos estratégicos de ação. Primeiro, defesa dos direitos humanos, promoção dos direitos humanos e controle da efetivação dos direitos humanos. Então vamos ver a seguir esses eixos estratégicos e dar alguns exemplos para a gente compreender como é que o sistema de garantia, a partir da resolução 113, vai estabelecer essa organização. Então, primeiro, na defesa dos direitos humanos, no eixo 1, nós temos a defesa dos direitos humanos de criança e adolescente, caracteriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelos recursos às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção. Então, nós temos aqui, nesse eixo, a atuação dos seguintes órgãos públicos, que vai ser estabelecido lá no artigo 7 da resolução. Primeiro, o sistema judicial, o sistema públicos ministeriais, as defensorias, a advocacia geral, os conselhos tutelares e as ouvidorias. Então, é no artigo 7 que a gente vai observar quais são as instituições que vão compor esse eixo, que é a defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. Trouxe aqui como exemplo o Conselho Tutelar, enquanto um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, é um órgão autônomo, não jurisdicional e permanente, e ele é composto por 5 membros eleitos democraticamente. Vamos para o eixo 2, promoção dos direitos humanos. Esse eixo ele vai operacionalizar-se através do desenvolvimento da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, previsto no artigo 86 do Estatuto, que integra no âmbito maior da política de promoção e proteção dos direitos humanos. Então, nós temos aqui no artigo 15 alguns serviços e programas, né, das políticas públicas. Nós temos aqui serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos humanos e os serviços e programas de execução de medidas socioeducativas como ações do Sistema de Garantia de Direitos para a concretização do eixo 2, promoção dos direitos humanos. Como exemplo de ação do eixo 2, eu trago aqui o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e esse programa ele vai ser justamente estabelecido, né, a nível federal, justamente para proteger e enfrentar uma determinada violação. Ou seja, a criança e o adolescente que está sofrendo violações de direito, principalmente na questão relacionada à sua vida, né, o projeto ele vem justamente para agir nesse ato de violação de direitos, justamente para o que o eixo 2 vai estabelecer, para garantir a promoção dos direitos humanos dessas crianças e desses adolescentes que são ameaçados de morte. Então esse é um dos exemplos que a gente tem do eixo 2. Controle da efetivação dos direitos humanos, que é o eixo 3, que a resolução vai estabelecer. Então, no artigo 21, vai afirmar que o controle das ações públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente se fará através das instâncias públicas colegiadas próprias, onde se assegure a paridade da participação. Nesse exemplo aqui, nós temos os conselhos de direito e os conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas, além dos órgãos e os poderes de controle interno e externos definidos nos artigos da Constituição Federal. Então, esses órgãos são justamente as entidades, as instituições que irão garantir o controle da efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nós temos aqui, como exemplo, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que esses conselhos eles são consolidados a nível federal, a exemplo do CONANDA, né, a nível estadual, a exemplo do SEDICAS, ou Distrito Federal e municipais, no caso
dos CMDCAs. Nós temos aqui, nesses conselhos, uma estruturação paritária, onde há uma representação tanto do governo como das instituições não governamentais, e os conselhos de direitos eles deverão acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, deliberando previamente a respeito através das normas, recomendações e orientações. Então, essa é uma instituição, é uma entidade que vai estar dentro dos 3 eixos na perspectiva de garantir o controle e a efetivação dos direitos humanos. E, por fim, para a gente poder encerrar nossa aula, a gente traz aqui alguns planos nacionais que são importantes para que a gente possa compreender e efetivar as políticas de criança e adolescente. Já vimos algumas leis, algumas regulamentações, resolução do CONANDA, mas nós também temos os planos nacionais e seguramente muitos estados e muitos municípios também têm os seus planos próprios, né? Então, nós temos aqui os exemplos de alguns planos nacionais, como o Plano Nacional pela Primeira Infância, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o de Enfrentamento à Violência Sexual, o de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e ao acesso à convivência familiar e comunitária. Então, é importante que nós, que participamos da rede de proteção do sistema de garantia de direitos, a gente tenha conhecimento desses planos, porque esses planos eles vão ser base também para a orientação dos serviços, para a gente poder avaliar as políticas públicas, para a gente compreender como os serviços voltados para criança e adolescente estão sendo efetivados ou não estão sendo efetivados nos nossos municípios. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje e aí a gente se vê no módulo 3 com as próximas discussões.